Olá, queridos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Marcos Rodrigues, estou passando por aqui para o nosso encontro semanal falando de Bíblia, mas antes de eu continuar esse vídeo, deixa eu fazer um pedido com muito carinho, com muita humildade a você que assiste os nossos vídeos e ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Aqui embaixo, botão de se inscrever, ative o sininho das notificações, porque toda semana nós temos um vídeo novo para abençoar a sua vida. Nós temos percebido que muitas pessoas têm assistido os nossos vídeos, mas ainda não são inscritos aqui no nosso canal. Lembrando que a sua inscrição, seu like, seu comentário ajuda aí muito no crescimento e no engajamento aqui do nosso canal. Toda vez que você se inscreve, comenta ou deixa o seu like, o YouTube entende que esse é um vídeo relevante e indica para mais pessoas. Então, eu conto com a sua ajuda. Dito isto, vamos para o tema desta semana. Qual relação tem a serpente de bronze que Moisés levantou no deserto com a crucificação de Cristo na cruz do Calvário? Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, e o versículo de número 14, diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Verso 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os israelitas tinham saído do Egito, estavam em direção a Canaã, e eles teriam que passar pelas terras de Edom. Porém, os edomitas não permitiram a passagem dos filhos de Israel. Eles tiveram que fazer o caminho mais longo. E nesse caminho mais longo vai mais tempo, mais recursos, mais cansaço. E o povo começou a reclamar da provisão de Deus, que era o maná. O povo reclamando e murmurando. A Bíblia diz que Deus se irou, e a forma de Deus castigar o povo foi enviando serpentes abrasadoras. Mas por que abrasadoras? Deve ser uma mordida ardida que provocava dor, e o povo começou a morrer. Vendo isso, o povo logo entende que foi por causa da murmuração. E essa passagem é tão interessante que Paulo faz menção à igreja de Corinto, dizendo: não murmureis como os israelitas murmuraram no deserto. Então, o que podemos aprender aqui logo de entrada? Deus abomina a murmuração. O povo então se arrepende, vai até Moisés e diz: Moisés, nós sabemos o que está acontecendo, nós reclamamos de você e reclamamos e murmuramos de Deus e da providência de Deus. Ore ao Senhor. Moisés então vai orar ao Senhor. E o Senhor fala para Moisés levantar uma serpente de bronze, ou fazer uma serpente de bronze, colocar numa haste, e todo aquele que olhar para a serpente seria curado. Aqui tem alguns detalhes interessantes. Primeiro, por que Deus manda fazer uma serpente? Não poderia ser um símbolo de um cordeiro que representa Cristo? Por que uma serpente? Porque a serpente representava o pecado do povo. E todas as vezes que eles olhassem para aquela serpente, levantassem os seus olhos, eles iam olhar para a serpente e saber que foi por causa do pecado, da murmuração, que aquela serpente os havia picado. Mas qual é a primeira relação que tem essa serpente com Cristo? Não se esqueça que a Bíblia diz que Cristo se fez pecado por amor a nós. A segunda relação é que todos que olhassem para aquela serpente seriam curados. E nós sabemos que o único meio de salvação para toda a humanidade é olhando para Cristo, olhando para a cruz de Cristo. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário nos permite a justificação e o escape desse mundo de horror e do peso e do preço do pecado. Porque foi Cristo Jesus que subiu na cruz. Ele diz, ainda no Evangelho de João: quando eu for erguido da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, querido irmão, querida irmã, você que vai estar assistindo esse vídeo, seja de manhã, à tarde, ou à noite, ou pela madrugada, tenha consciência de uma coisa: o único mecanismo e meio de salvação de uma vida de pecado é olhar para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Se essa palavra tem sido bênção para você, compartilhe, para que ela possa ser bênção
na vida de outras pessoas. Eu quero deixar um abraço aqui aos irmãos que sempre comentam os nossos conteúdos aqui no YouTube, pastor Daniel Nolácio, deixar um abraço ao irmão Marcelo, o Cristiano Marinho, deixar um abraço ao presbítero Marco Rogério, pastor Vicente, irmã Helena, irmã Uberdânia, irmã Eloana, Robson Andréia, além de São Paulo, Fernando Lúcio, tia Nilceia, mandar um abraço aqui, Serafina Chorãozinho, o irmão Eliandro. Enfim, Deus abençoe você, até semana que vem, mais um Falando de Bíblia. Fique com Deus.